o negócio inverteu completamente. Também inverteu, assim, outro negócio que tem que ser levado em consideração é o seguinte, que até os anos 50, 60, o esquema revolucionário marxista se apoiava basicamente na ideia do proletariado como classe revolucionária, queria derrubar o poder dos capitalistas e instituir o socialismo. Acontece que, na experiência histórica real do movimento socialista, o proletariado simplesmente deu para trás. O proletariado mostrou que não tinha o menor interesse nisso. Por quê? Porque a condição dele no capitalismo estava melhorando a cada dia e o socialismo, seja nas suas versões mais brandas, seja na sua versão soviética, não conseguia competir com o capitalismo na disputa de melhorar a situação do proletariado. Então, o proletariado, por assim dizer, traiu o capitalismo. Então, eles tiveram que procurar novas classes sociais que pudessem ser as classes revolucionárias. E descobriram que não havia um meio econômico de selecionar essa classe. Tinha que pegar, vamos dizer, por outros tipos de interesses que, teoricamente, estariam sendo violados no capitalismo. Então, são interesses sociais, psicológicos, sexuais, etc. É a mulher que está insatisfeita com o marido, é o sujeito que está insatisfeito com o sexo em que ele nasceu, ele queria nascer no quinto ou sexto sexo, nasceu apenas no primeiro ou no segundo, tá certo? E assim por diante, né? O sujeito que não está muito satisfeito com a cor da pele dele, e ele acha que o outro é que está... Né? O sujeito nasceu preto, amarelo, azul, tal, ele acha que os outros não gostam, que na verdade quem não gosta é ele. Não é isso? Essa ideia de que tudo o que faz um sujeito se sentir mal são os outros que estão fazendo ele se sentir mal. Ora, eu estou com 71 anos de idade, eu sei que ninguém me encheu mais o saco do que eu mesmo. Eu já tenho maturidade suficiente para perceber isso. Mas a maior parte das pessoas não tem, ela sempre o culpado é o outro. Não é isso? Então, para que esse potencial de revolta baseado nesse tipo de insatisfação seja mantido, é necessário conservar as pessoas no estado de infantilidade permanente. Então, quanto mais você luta para atender às reivindicações deles, mais infantis eles ficam e, naturalmente, mais insatisfeitos. A gente vê aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a comunidade negra, nos Estados Unidos tem um padrão de vida infinitamente superior dos brancos brasileiros. Né? E quanto mais melhor a situação deles, mais discriminados eles se sentem. Então, eles fazem o presidente, o governador do estado, faz 50% dos atores, os milionários todos, né? E ainda se sentem discriminados. Você vê aqui negros, banqueiros, bilionários, sentindo-se discriminadinhos. Então, esse processo, vamos dizer, a exploração desse tipo de insatisfação gera mais insatisfação e gera o infantilismo permanente. Só que, quem ganhou com isso? Né? Quem começou a controlar o movimento socialista? Os grandes grupos empresariais, porque eles são os donos dos meios de comunicação, os donos do show business, tá certo? E são eles que têm o acesso direto à militância. Você não tem mais um partido centralizador que controla tudo. O movimento socialista se fragmentou em milhões de movimentos. Qual é o ponto unificador? Não pode ser como o critério de unificação não é mais econômico, não é mais uma classe social no sentido econômico, e sim vários grupos definidos por interesses sexuais, estéticos, sociais, psicológicos, etc., é preciso um outro elemento centralizador. Quem é que centraliza e controla? Ora, quem tem os meios de comunicação. Então, o controle do movimento esquerdista passou inteiramente para os grandes grupos empresariais. E quem hoje lucra com a esquerda são esses caras. Eles não lutam mais pelo socialismo. O pessoal que está aí, o pessoal da Antifa, esses malucos do petista e tal, eles estão lutando em favor do Zuckerberg, em favor do George Soros, em favor da Apple, em favor da Microsoft. É isso que eles estão fazendo, os idiotas. Eles acham que são socialistas. Meu Deus do céu, estão completamente doidos. Né? Hoje, quem representa o interesse popular, não vinculado a interesses de grupos particulares, é a direita conservadora. Os liberais mesmo ainda não entenderam isso, porque ainda estão na mentalidade econômica. O problema deles ainda é o Estado. Eles acham que se for
vamos dizer, assegurado os direitos da propriedade privada, o livre mercado, está tudo resolvido. Só não está, aí que começa o problema. Ou seja, a situação inverteu. A esquerda está do lado dos grandes grupos empresariais e a direita está do lado do povão. Essa é a situação que está aí. Por isso mesmo que a gente vê da onde vem a reação contra o Bolsonaro. É só da elite econômica. Você não vê um cara do povão, você não vê um trabalhador, um empregado doméstico, um lixeiro falar mal do Bolsonaro. É só o beautiful people. Né? Então, a situação hoje inverteu. Hoje, por assim dizer, os esquerdistas somos nós hoje. Esses intelectuais esquerdistas, eu nunca vi gente tão alienada como eles estão hoje. Eles não estão entendendo nada do que está acontecendo. Eles não sabem onde eles estão. Então, tem essa atmosfera de loucura geral, onde só o que vigora é a autopersuasão histérica. Os caras não estão se referindo. Quando eles falam de classes sociais, não se trata mais das classes sociais reais. São modelos, né? Estereótipos que se apossaram do cérebro deles pela autopersuasão. O sujeito fala, ele mesmo ouve, ele acredita. Então, uma coisa é a disputa política real que existe, outra coisa é a que existe na mente deles, que é entre estereótipos, entre figuras de sonho e figuras de pesadelo. A loucura total, a inversão total da perspectiva começou na União Soviética. Porque os estudiosos da economia soviética, depois de tentar descrever qual era o sistema econômico soviético, chegaram à conclusão de que era impossível, pelo seguinte motivo. Eles disseram o seguinte: as estatísticas da economia soviética não é que elas são manipuladas, elas são 100% falsas. Não há dados que permitam descrever a economia soviética. Nós temos que julgar os acontecimentos por alguns indícios. Um deles é o súbito aparecimento de milionários e bilionários, da noite para o dia. Quer dizer, cancelaram o comunismo oficialmente, aparece um bando de bilionários. Da onde eles vieram? Então, nós entendemos que a economia privada existia durante todo o período do comunismo, e era ela que mantinha a máquina funcionando, mas, ao mesmo tempo, oficialmente ela não existia. Então, era a economia ilegal, era a verdadeira economia soviética, e a economia oficial era apenas uma espuma que se espalhava em cima. Então, temos aqui as pessoas que são favoráveis à economia de mercado, à liberdade de mercado, contra aquelas que são a favor da economia estatal. É mais ou menos assim que muitos liberais ainda imaginam que a coisa era. Mas só que nunca foi assim. O problema nunca foi esse, sempre foi, vamos dizer, o contrário. Você tem os manipuladores, os falsificadores da realidade social inteira contra aqueles poucos que ainda querem enxergar claro e saber entender o que está acontecendo. E é isso que acontece no Brasil. Como é que disso aí se chega, vamos dizer, à bandidocracia? É muito simples, se a inversão já está dada na própria visão que você tem da sociedade. Está todo mundo enxergando a sociedade ao contrário. Você tem lá uma economia capitalista que todo mundo está chamando de socialista e lutando pelo socialismo, que é acabar com o capitalismo que não existe, tá certo? Capitalismo oficial que não existe, para implantar, vamos dizer, um socialismo oficial que já existe, mas que é capitalista no fundo. Então, o que é? Querem nos enlouquecer? Exatamente. Nós somos alimentados com estupidez e com falsificação e estereótipo o tempo todo. E simplesmente enxergar o que está acontecendo é uma coisa tão difícil que hoje em dia só é possível para indivíduos isolados. Não ter o conhecimento real da sociedade, não tem representação na própria sociedade. Não tem um instituto, não tem uma faculdade, não tem uma universidade, não tem um partido político, não tem um jornal. Agora, o indivíduo isolado, ele consegue ainda enxergar as coisas. Por quê? Porque ele não tem que se submeter à linguagem estereotipada. Ele pode ainda usar a sua própria linguagem. Mas essa é a essência da literatura, é a linguagem individualizada. É o indivíduo dizendo as coisas como ele realmente percebe. Não que ele esteja 100% certo, mas é a linguagem das sensações reais. Então, restaurar a percepção real da sociedade, eu acho que é a função número 1. E isso tem, vamos dizer, uma repercussão revolucionária. Eu vejo pelo efeito que a minha obra teve. Eu escrevi a minha obra para poucas pessoas. No entanto, daqui a pouco você vê multidões na rua gritando ao lado, tem razão, fala, opa, como foi que isso aconteceu? Isso é o poder da percepção real. Tem um neguinho lá que diz as coisas como elas são,
todo mundo entende, porra. Né? Pela primeira vez entenderam alguma coisa na vida, porra. Né? Então, essa, sobretudo, a nossa função. Nós, escritores, intelectuais de verdade, nossa função é dizer as coisas como elas são. Né? A filosofia nasceu assim.